Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo, tudo bem com vocês? No vídeo anterior nós começamos a falar sobre a depressão, em decorrência aqui do mês de setembro, que é tido como o mês da conscientização, a prevenção do suicídio. Então, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a essa série de vídeos e nós vamos falar sobre os tipos de depressão. A maioria de nós acha que existe apenas um tipo de depressão e que todos os sintomas e os sinais vão ser iguais em todas as pessoas diagnosticadas com depressão. No entanto, existem algumas variações aí na depressão que às vezes podem até dificultar o diagnóstico da depressão. Entre essas variações, nós vamos ter 4 principais. A primeira delas é a depressão clássica, onde nós temos a presença dos sintomas clássicos, como tristeza, desânimo, desesperança, perca expressiva ou aumento de peso expressivo, insônia ou excesso de sono, entre outros sintomas aí que a gente já sabe. Dentro dessa variação, dessa depressão clássica, nós temos outros subtipos, que é a depressão psicótica, que além da pessoa ser acometida e sofrer com os sintomas da depressão clássica, ela também apresenta sintomas de alucinações, ou seja, ela começa a ver coisas, a imaginar coisas e incorporar aquilo como uma realidade. É um tipo de depressão extremamente grave, pois as chances daquela pessoa se suicidar são muito grandes. Além do suicídio, pode acontecer outros acidentes ou outras coisas que levem essa pessoa a óbito, ou até mesmo colocar em risco a vida de outras pessoas que convivem com ela. Então, frequentemente, as pessoas que são acometidas pela depressão psicótica, é necessário a internação médica para que ali se preste mais cuidados e mais atenção a essa pessoa. Outra variação da depressão clássica é a depressão atípica. Na depressão atípica, se nota que a pessoa se sente pior à noite, ao contrário da depressão clássica, onde na depressão clássica a pessoa costuma se sentir pior de manhã. Então, na depressão atípica, ela se sente pior à noite e outro sintoma é que ela costuma comer e dormir mais. Então, ela costuma ganhar peso. Esse aumento de peso acaba prejudicando ainda mais a saúde mental dela e agravando o quadro de depressão. Outra variação da depressão clássica é o transtorno afetivo sazonal. No transtorno afetivo sazonal, nós vemos a presença da depressão em determinados períodos do ano, como por exemplo no inverno. Nota-se que muitas pessoas acometidas pela depressão do tipo transtorno afetivo sazonal, ela apresenta os sintomas de depressão no inverno ou no verão, justamente ao contrário. Esse tipo de depressão, ele ainda não é muito bem entendido pela comunidade médica. Os médicos ainda não conseguem entender o porquê dele ser assim. Existem algumas especulações de alguns estudos que talvez ele possa ter relação com a temperatura cerebral, mas são só especulações, não existe prova científica de que realmente tem relação. E o nosso segundo tipo de depressão é a distimia. A distimia é a presença de tristeza e desânimo constante e crônico, ou seja, durante muito tempo, cerca de 2 anos no mínimo. Então, aquela pessoa que está sempre desanimada e triste. Às vezes ela pode ter assim 1 a 2 semanas mais bacana, mais legal, mas geralmente ela fica ali durante um longo tempo depressivo, um longo tempo triste. É característico da distimia não ter uns sintomas tão elevados. Geralmente são sintomas mais brandos, mais suaves, porém muito recorrentes, muito constantes.
E um outro tipo de depressão, nosso terceiro tipo, é a depressão bipolar, onde a pessoa tem muitos períodos marcados de depressão e euforia. Dentro da depressão bipolar, nós temos mais algumas subdivisões, que é o transtorno bipolar tipo 1, onde a pessoa costuma ter um pico de depressão, de tristeza muito alto e depois um pico de euforia. Pode haver um ou mais picos, né, de tristeza e euforia e geralmente tem alguns períodos de normalidade. Então, entre um episódio de depressão e um episódio de euforia, costuma ter um período onde a pessoa está de boa, está normal. E aí nós temos o transtorno bipolar tipo 2, onde a pessoa tem um episódio com um pico de depressão, de tristeza, depois ela tem um episódio de tristeza, aliás, de alegria, de euforia. Só que, no entanto, essa alegria costuma ser mais branda, costuma não ser ali tão elevado esse pico. No entanto, costuma não ter períodos de normalidade. Então, a pessoa ou está em cima ou está embaixo. Ela nunca está ali no seu período normal. E, por fim, dentro dessa divisão da depressão bipolar, nós temos o transtorno ciclotímico, onde literalmente a pessoa oscila entre um período bom e um período ruim, um período bom e um período ruim. E geralmente com picos de tristeza e alegria bem equiparados, né? Tipo, igual certinho, sobe e desce, igualzinho. Esse tipo de transtorno costuma não evoluir para uma depressão clássica. A pessoa costuma continuar sempre ali naquele tipo de depressão, naquele tipo de transtorno. No entanto, mesmo que não afete tanto, que não evolua para uma depressão clássica, esse tipo de transtornos costumam afetar muito a vida social e profissional de quem está acometido por ele. Então é necessário também uma atenção aí especial. E por fim, o quarto tipo de depressão, nós temos a depressão circunstancial. Como o próprio nome já diz, depende de uma circunstância. A depressão circunstancial, ela tem um agente externo, um momento, uma circunstância, algo que desencadeou a depressão. Dentro da depressão circunstancial, nós também temos aqui as nossas subdivisões, que serão 5 que eu vou citar aqui para vocês. A primeira é a depressão pós-luto. Na depressão pós-luto, houve a perda de um ente querido ou de alguém ali do seu círculo familiar ou círculo de amizade. Então, a partir daquele momento, a pessoa acaba desenvolvendo a depressão. Vale ressaltar que é normal você apresentar sintomas de tristeza, desânimos, sintomas típicos da depressão durante um certo período pós-luto, que é considerado normal até 1 ano depois da perda. Então, durante 12 meses é normal você ter esse momento de tristeza. Passou desse período, já tem que tomar muito cuidado, porque se esses sintomas continuam, provavelmente você está ali com um quadro de depressão. Quando a gente se fala em depressão pós-luto, muitas pessoas imaginam que seja só da perda física da pessoa. Então, faleceu alguém ali próximo a você e aí você desenvolveu a depressão. Mas não, muitas vezes, algumas pessoas que perdem alguém por um rompimento de um relacionamento, às vezes por uma outra doença, por exemplo, o Alzheimer, onde a pessoa vai perdendo as memórias, vai se desligando emocionalmente da família. Então, mesmo que a pessoa em vida esteja vivo lá, já houve a perda emocional, o rompimento do laço emocional. Então, também é considerado pós-luto, porque você está enfrentando um momento ali de perda. Quando a gente fala em pós-luto, é mais pela perda do que pelo falecimento, né? Porque a gente muitas vezes não sente falta da carne da pessoa, a gente sente falta
do ser que aquela pessoa representou na nossa vida. Então, muitas vezes a pessoa vai embora, você tem uma separação de um casamento, ou de uma amizade, ou outras formas aí de rompimento. E outro tipo de depressão circunstancial é a depressão episódica, que tem ali os seus episódios marcados, como por exemplo, Natal e Ano Novo. Nessas épocas do ano existe muita cobrança, né? Porque você começa o ano, as pessoas querem saber as suas metas, as pessoas querem saber os seus objetivos. Então, tem essa cobrança para que você reinicie a sua vida. Existe aquela frase clássica, ano novo, vida nova. Mas muitas pessoas, quando se deparam com essa cobrança, elas acabam desenvolvendo a depressão. Tanto é que as pessoas que já têm a predisposição até a depressão, chega nessa época do ano, elas caem ali no período de depressão. A notícia boa é que passado esse período, na maioria das vezes a depressão vai embora e você volta à sua normalidade emocional. E o nosso terceiro tipo aí, dentro da depressão circunstancial, é o esgotamento profissional. Então, também a depressão por esgotamento emocional, ela geralmente se desenvolve a partir de um quadro deixa eu me lembrar o nome, de síndrome de burnout. Quando você apresenta essa síndrome, ela evolui para uma depressão por esgotamento profissional. A síndrome e a depressão por esgotamento profissional são caracterizados pelo esgotamento físico e emocional causado por uma alta carga de trabalho, junto com uma alta carga de cobrança profissional. Ou às vezes, quando você está deslocado no seu trabalho, você está exercendo uma função onde você não se sente bem. Então, você está ali se sentindo desconfortável e vem toda a cobrança, você começa a trabalhar muito para dar conta. E aí você acaba desenvolvendo a síndrome de burnout e essa síndrome evolui para uma depressão por esgotamento profissional. Então esse seria aqui o nosso terceiro ponto. E aí nós temos também a depressão por desajuste social. Acontece quando uma pessoa ela muda o campo dela. Então ela está habituada com os costumes de um povo, de uma região, e aí ela é por algum motivo levada para uma cultura completamente diferente. E aí ela começa a se deparar com um desajuste, ela tem que se reajustar em uma outra sociedade, em novos costumes, novos valores, e quando ela não consegue lidar muito bem com toda essa mudança, ela acaba por desenvolver a depressão. Nesse tipo de depressão, também se nota que algumas pessoas que estão inseridas ali no seu habitat natural, mas que se sentem deslocadas, às vezes por conta de uma orientação sexual, por conta de uma crença diferente ou de alguma carga cultural que ela recebeu dos pais ou de quem ela conviveu. Então ela se sente excluída da sociedade. Se sentindo excluída, pode ser que ela possa desenvolver a depressão por conta disso. E o nosso último tipo aqui de depressão, nós temos a depressão pós-trauma. Então, quando a pessoa passou por um momento de extrema violência ou de risco de morte, ela costuma desenvolver a depressão. Por quê? Existe todo um abalo emocional quando a pessoa sofre um trauma. Muitas vezes, esse trauma nem é tão grande, tão marcante. No entanto, a mente dela não consegue assimilar isso direito e ela acaba desenvolvendo a depressão. Muitas pessoas acham que a depressão pós-trauma só aparece quando a pessoa tem um episódio extremamente marcante, ou quanto mais violento, mais macabro foi aquele trauma, mais facilmente ela vai desenvolver a depressão. Porém, alguns estudos disseram que não. Às vezes a pessoa tem um episódio não tão marcante, não tão cruel,
e ela desenvolve a depressão. Por quê? Porque às vezes ela já tem a predisposição a desenvolver a depressão. E aí ela teve o gatilho que ela precisava para desenvolver. Então vai como uma avalanche. Pessoal, esses são os tipos de depressão, as variações. Eu gostei de pontuar tudo certinho, porque como vocês viram, existem muitas diferenças entre um e outro, e às vezes você sabendo disso pode facilitar o diagnóstico e também facilitar você ter a ideia de que ou você pode estar com depressão ou ali alguém próximo a você, então pode ser mais fácil de identificar a depressão. Essa identificação por si própria, você identificar que você pode estar com depressão ou você identificar ali em alguém próximo a você que pode estar com depressão, ela é importantíssima, porque ela é o primeiro passo para buscar ajuda. Assim que você olhar e falar, nossa, eu posso estar com depressão, procure ajuda, ou de um psicólogo ou de um psiquiatra, que vão te auxiliar a diagnosticar se realmente você está com depressão ou descartar essa ideia e ver ali o que está acontecendo. A depressão é uma doença silenciosa, ou seja, se você sente, você precisa falar, você precisa expressar. E é necessário que as pessoas em volta, que você que está em volta dos seus familiares, do seu convívio social, é necessário que a gente escute as pessoas, que a gente ouça elas, que a gente ouça com mais amor, com mais atenção o que as pessoas estão querendo nos dizer. Muitas pessoas apresentam esses sinais, mas eles passam despercebidos, porque a gente não para observar, não para dar atenção. A gente sempre, tudo que se refere à questão emocional, a gente acha que basta a pessoa querer mudar, mas não é bem assim. Muitas vezes você precisa de um auxílio, de uma ajuda extra para poder sair. Muitos quadros de depressão só conseguem ser resolvidos ou amenizados com uma medicação. Ninguém vai curar uma depressão grave só querendo se curar. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa com câncer e falar, se cure, melhore. É óbvio que talvez a pessoa quer melhorar, mas o querer dela não basta. Então vamos ficar atentos. Se você gostou desse vídeo, se você achou ele útil, divulgue, compartilhe, comente. Isso vai ajudar o canal e também vai ajudar muitas pessoas por aí que vão ficar um pouco mais instruídas a respeito da depressão. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo!